Oi, gente, que delícia! Nós aqui de novo, ao vivo, conversando com vocês, mais um Pais e Filhos TV, e hoje nós vamos falar de uma delícia de tema, porque a gente vai falar da importância da música, junto com a alimentação sempre, na educação dos filhos da gente. Então, a gente está aqui recebendo a doutora Márcia Cuminale, não é Cuminale, que é mãe da Mariana, mas é uma pediatra do Hospital Israelita Albert Einstein, e você trabalha com criança há muito tempo, já cuidou da minha filha, quando ela tinha 3 anos, no Motite. E estamos aqui com a Débora Munhoz Barboni, um monte de italiano hoje aqui, tutti. A minha filha é Mangini, também estamos... que é a mãe da Ana Beatriz e é professora de musicalização, que isso, chama, né? Não é música. Infantil. É. E é uma pianista pós-graduada em psicopedagogia e educação infantil. Nosso time hoje é da pesada. Verdade. E acabei de entender que nós somos 3 mães de filhas únicas. Isso Temos mesmo. uma coisa... Mas não estereotipadas. Não, né? Não. De jeito nenhum. Não, filhas únicas. Então, vamos lá. A gente queria... Vamos começar primeiro entendendo qual a diferença de musicalização e música. O que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar em musicalização. Musicalização infantil é a música voltada para a primeira infância. Então, são aulas voltadas de acordo com os interesses e as necessidades da criança. O que a criança mais gosta de fazer? Brincar. Então, nós vamos desenvolver atividades que vão educar a criança através da música e das artes. A música na primeira infância é um brinquedo cantado, então ela oferece muitas possibilidades de brincadeiras. Então, são brincadeiras para desenvolver a criança na socialização, na percepção auditiva, melhorar a coordenação motora, enfim. Brincadeiras como histórias cantadas, dramatizadas, brincadeiras de rodas, tudo brincando, a criança vai se desenvolvendo. É uma aula voltada para a primeira infância que vai de 0 a 6 anos. É muito legal. Como que a gente estimula um filho sem atormentar um filho em geral? Qual a diferença entre estímulo e overdose de cobrança? De cobrança. Eu acho que a primeira coisa que a gente sempre tem que pensar é qual é a necessidade da criança, né? Eu acho que muitas vezes a gente idealiza o crescimento de um filho e essa cobrança é o nosso desejo e não a necessidade dele. Então, isso que a Débora fala, eu acho bárbaro, né? Então, ela diz pra gente que, através da música, ela vai trabalhando. A música se torna um instrumento para o crescimento. Então, ela estava falando, eu pensei, qual era a importância, o que isso tinha a ver, por exemplo, com a alfabetização, né? Porque uma coisa que eu vejo muito no consultório, os pais preocupados com a alfabetização. E eles se preocupam com a alfabetização quando a criança tem 6 anos de idade. E eu sempre digo que a alfabetização começa... vamos dizer, no dia que a criança nasce. No sentido do construção que ele tem que ir fazendo. Porque, vamos pegar o gancho quando a Débora traz essa história da musicalização. Através da música, ela traz conceitos para a criança e uma oportunidade de um conhecimento que vai sendo somado gradativamente e quando ela chega na alfabetização, na concretizar a alfabetização, todo esse instrumento que ela teve, toda essa vivência que ela teve, facilita a alfabetização. Então, Entendi. quando você me fala, o que é overdose para com o filho e o que é... Então, eu acho que é respeitar essa oportunidade, né? A oportunidade, o interesse, despertar o interesse através da brincadeira. Eu acho que é por aí. E a gente sabe também, a priori, de cara, que a alimentação é uma coisa muito importante para uma criança que está bem alimentada, está saudável, está tranquila, está pronta para ir para a vida. Então, a minha pergunta para você, eu dei essa voltinha porque eu já volto ali, né? Porque como a gente estimula a criança para estar preparada através da alimentação? É uma pergunta meio ampla, mas acho que você me entendeu. Não, eu te entendi. Eu só preciso voltar um pouquinho. Volta! Tá? Quando você me fala assim, como é que quando você faz, eu estou pronta para alimentação, para a vida. E é tão simbólico a alimentação, né? Porque quando eu estou falando do prato, né, que pode ter arroz, feijão, pode ter salada, pode ter não sei o quê, a construção desse prato. Então, assim, como é que a criança entende esse alimento? Como é que foi oferecido esse alimento para essa criança? Então, eu acho que a alimentação é uma coisa que ela traduz muito qual é a leitura que essa família tem da vida. Então, eu vou ensinar uma criança a comer. Onde começa isso?
né? Onde? É onde começa com certeza após parto. Então, a primeira relação que se estabelece ou com a amamentação, que é o que a gente sempre vai preferir, mas na impossibilidade, com outro tipo de nutrição que você vai dar para a criança. Mas qual é o significado disso? Então, acho que os pais têm que estar sempre alerta. A alimentação, ela é importante, ninguém vive sem o alimento, mas o prazer de se alimentar, eu acho que é o mais importante. Então, esse prazer construído no desenvolvimento da criança vai refletir naquele filho que a gente não vai se preocupar mais, porque ele sabe comer sozinho. Entendi. Prazer. A música é com certeza, tem alguma criança que não gosta da aula de música? Isso acontece? Não, olha, é muito difícil. A música, ela é uma linguagem que atrai a criança e ela, inclusive, ela pode tornar a rotina da criança mais animada, mais leve, mais feliz, até na hora da alimentação, né? Por exemplo, a minha filha, ela sempre, desde pequenininha, ela relutava, às vezes, em experimentar novos alimentos. E eu comecei a pensar o que eu podia fazer, brincar com ela através da música para que ela se interessasse em experimentar novos alimentos. E as estratégias são simples, mas são eficientes. Por exemplo, eu adorei. Uma brincadeira. Truque, atenção, um gente. Truque que resolve, viu? Truque. Pelo menos me ajudou muito. A criança geralmente gosta muito de bichinhos, né? A música do Sítio do Seu Lobato faz sucesso desde os pequenininhos até as crianças maiores de 7 anos. Então, uma brincadeira muito simples olha, Aninha, hoje no prato, vários bichinhos do Sítio do Seu Lobato vieram aqui. Então, olha só, eu vou fazer o som do bichinho, você vai adivinhar qual que é o bichinho. E se você acertar, os bichinhos vão ficar super felizes. E aí a gente vai cantar uma música para eles entrarem no Sítio do Seu Lobato, que é a sua boca. Aí eu fazia um som. Que som é esse? Ah, cachorro. Só que esse cachorro ele é muito grande, então vamos fazer uma colher bem grande. Aí quando a gente ia colocar, seu Lobato tinha um sítio, ia, e no seu sítio tinha um cachorrinho. Olha, uma brincadeira tão fácil, mas a criança vai comendo, ela vai se divertindo e ela vai experimentando outros alimentos. Uma outra brincadeira também que ela gostava muito... Então deixa só um pouquinho, porque eu acho assim, que eu estou entendendo, que às vezes a gente acha o prazer pode ser uma coisa perigosa, porque a criança só ter prazer, a vida não é assim. É claro. Então a gente também tem que ver, porque, ok, então só pelo prazer, como faz? Sim. Ao mesmo tempo, o que vocês estão me falando e o que eu estou entendendo, é que se você vai pelo viés do prazer, ela acaba entrando e não é que é mimar, né? Tem uma diferença. Sim. É o prazer no bom sentido, é isso? Pra gente não ficar com bode também, né? Porque a gente tem tanto medo de criar filho birrento que acaba se confundindo e vira uma chata de galope. Eu acho que é o mesmo o tom que você me deu da overdose aquela hora, né? Quando a Débora fala isso, assim, não necessariamente a gente vai cantar ou vai brincar com a criança o tempo todo na hora da alimentação, por exemplo. Mas talvez essa leitura que eu acho que a gente tem que ter. Ter prazer não necessariamente é você estar com o sorriso estampado no rosto 100% do tempo. Ter prazer não é você cantar o tempo todo. Ter prazer... Então, acho que com relação à alimentação e a várias outras coisas com relação ao desenvolvimento da criança, eu acho que a gente tem que entender o que é uma necessidade. Alimentar é uma necessidade. Como é que eu faço deste ato um ato prazeroso? Prazeroso, que isso vai acabar acarretando um monte de coisas boas. Aí um dos instrumentos para trazer esse prazer na hora da alimentação é a música. É o que a Débora está dizendo. Eu aprendi outro dia, gente, uma coisa que eu fiquei muito impressionada. Que enfesado, a palavra enfesado... Não é romântica. Não é romântica. Não. Eu aprendi certo. Enfesado me disseram que é uma pessoa que não consegue fazer as fezes direito. Isso mesmo. Que não consegue o banheiro. Então, uma criança enfesada é uma criança... que está cheia de fezes. Que está cheia de fezes. Isso é sensacional. E isso reflete no trabalho de vocês, no prazer, na música, na vida. Quer dizer, a boa digestão é um sintoma de várias coisas. O surgimento de uma palavra no meio do além. Uma pessoa enfesada é uma porcaria, não é? Ninguém quer ser enfesado. Com certeza. E o bem-estar é primordial para que a criança aceite o estímulo. Se a criança está com sono, se ela está enfesada, enfim, se o bem-estar dela estiver comprometido, então o pai e a mãe, na hora de estimular a criança, e quando nós falamos de estímulo, às vezes as pessoas imaginam que é algo muito complicado, precisa de um aparato tecnológico, na verdade não. O estímulo é você ser um facilitador de experiências, estar atento, ter aquela sensibilidade. Então, mas vamos falar, quando a criança está enfesada, quando a criança está
doente, o que atrapalha para ela conseguir chegar nesse prazer do bem, como a gente resolve, como a gente, mãe, tem que ficar atento. Mas eu acho, Mônica, assim, quando é uma coisa pontual, então eu tenho uma criança com febre, eu também tenho que entender que naquele dia que ela está com febre, ela não vai comer bem, ela não vai cantar bem, o que ela precisa muitas vezes é de um colo, de um aninhar-se e tal. Eu acho que existe essa coisa pontual, e eu acho que existe aquela criança que lida com as suas experiências de uma maneira mais agressiva, de uma maneira enfesada, de uma maneira... Então, esta criança, eu acho que aí vale sempre este olhar. O que esta criança precisa para ela sair daquele modo funcionante. Então, porque tem crianças que... A gente, sem extrapolar muito, mas tem crianças que retêm as fezes, porque isso é uma maneira de comunicação com a família. Chama atenção. Ou até aquela mais velha que faz cocô na calça errado, também é a mesma então, coisa. Assim, e não é uma coisa assim, ele faz porque ele está nos manipulando. É uma manipulação, mas não é uma manipulação... consciente. Né? Então, eu acho que isso que a gente tem que estar atento. Para as crianças chegarem na Débora e tirarem o maior proveito dessa aula, existe uma construção. Eu sempre digo que... Falo para os pais no meu trabalho, mas eu digo que as pessoas têm pescoço, né? A cabeça está ligada no corpo. Então, não dá para fazer uma secção. Eu como porque eu preciso de vitaminas e proteínas. Como porque eu preciso de vitaminas e proteínas, e porque é gostoso, porque é bom, e que vai me dar uma oportunidade de aprender música. E tudo mais, né? E lembrando que a primeira relação que a gente estabelece com o mundo é através da comida, que significa, assim, que a mãe é o porta-voz dessa comida. Então, a gente está falando de uma relação afetiva muito profunda. Muito profunda. Então, muitas mães perguntaram para a gente, quando a gente falou que ia estar aqui agora, né? Qual o melhor momento para a criança? Porque comer é no minuto que nasce, né? Mas para começar a tocar algum instrumento, qual instrumento, se é tocar e não só cantar? Porque cantar, a minha filha cantava desde dia que acho que ela não sabia falar e já cantava as músicas da cabeça dela, né? Eles têm isso, né? O bebê, né? Mas para tocar uma coisa mesmo. Olha, essa sem dúvida é uma das perguntas que os pais mais fazem, né? Quando pra gente eu lá posso colocar meu filho para aprender a tocar um instrumento musical? E agora que tem aquelas baterias pequenas, né? E os pequenos, eles veem a bateria... Porque para a criança, um instrumento musical, explorar um instrumento musical é algo muito mágico, né? A bateria, por exemplo, aqueles vários tambores de tamanhos diferentes, com pratos. É importante que o pai, a mãe, veja se a criança quer aprender a tocar um instrumento musical. Vou explicar isso. Por exemplo, uma coisa é explorar o instrumento musical, outra coisa é você fazer aula de instrumento. Isso vai exigir da criança compromisso de ir na aula toda semana, vai exigir concentração, porque na aula ela não vai ficar só explorando. É necessário que ela se concentre. A tocar. Exatamente, ela vai ter que... Ela vai aprender exercícios, ela vai repetir exercícios, ela vai treinar em casa, disciplina, força de vontade. É necessário também um senso rítmico da parte da criança. Por exemplo, a bateria. A bateria precisa ter coordenação das duas mãos, dos dois pés. Burro, né? Então, a criança, por exemplo, de 4, 5 anos, 3 anos, ela está na fase de brincar, de explorar. Então, para essa faixa etária, é muito mais indicável a musicalização infantil, onde ela vai brincar com sons, brincadeiras com objetivos específicos. Melhorar a percepção auditiva, o senso rítmico, tudo brincando. E preparando essa criança para as futuras aprendizagens, inclusive para aprender a tocar um instrumento musical. Que então vai ser mais tarde. A melhor idade, a minha experiência, a minha vivência, 6, 7 anos de idade. É uma idade que a criança já está mais madura no seu desenvolvimento psicomotor. Parte emocional, cognitiva, a motora. Agora, existe exceção? Existe. Eu já tive alunos com 4 anos que começaram bateria. É exceção. O que a gente está querendo aqui é orientar as mães e os pais para não forçar a barra. Quer dizer, não adianta querer que o seu 4 anos seu filho seja um Mozart. Por exemplo, você observa a criança. A criança ela tem uma boa concentração nas atividades, ela consegue ficar bastante tempo numa atividade. Ela apresenta uma boa coordenação quando ela vai pintar, quando ela vai colar esse movimento de pinça, né? Que é tão importante, inclusive, para tocar os instrumentos musicais. A criança, ela pede, mãe, eu quero aprender eu quero fazer aula de bateria, de violão, enfim. Você leva a criança numa loja de instrumentos musicais, ela presta atenção no instrumento. E caso você coloque ela você veja que está adequado, coloque ela numa loja de instrumentos, numa aula de instrumentos,
O pai e a mãe devem acompanhar esse trabalho, incentivar, elogiar o esforço da criança, sentar junto com a criança. Por mais simples que seja a música, às vezes o pai só quer assistir quando o filho já está tocando muito bem. É importante porque você tá incentivar ligado o isso ao mínimo orgulho esforço. do pai, né? Então você não está prestando atenção no que o seu filho precisa, mas no Exatamente. orgulho que você quer sentir. Exato. É uma construção. O grande problema de juntar música e alimentação é que a música é um prazer que a criança vai ter e a alimentação é uma necessidade que ela vai ter. Me conta um pouco o que você estava falando, Márcia, sobre a angústia da mãe em querer alimentar o filho. Vamos falar um pouquinho disso, que a gente estava falando escondido dela? Vocês vão gostar dessa conversa. Tá. Então, assim, uma coisa que é muito clara, né, para nós mulheres, é o quanto é importante a gente alimentar o filho, né? Isso é histórico, né? Nós mulheres, a nossa grande função, historicamente, é nutrir a criança. Então, se eu tenho um filho que não come, é de uma angústia... É uma derrota, um fracasso. Absurda. Então, só que isso é um conceito muito primitivo, que era essencial, porque senão as mulheres largavam os filhos. Então, só que hoje, 2015, né, a nossa consciência desse instinto deveria fazer a gente ter menos angústia. Então, se isso é um instinto... Então, talvez tenhamos que trabalhar melhor com essa consciência, né, e perceber, não, peraí, se meu filho não está comendo por quê? E aí eu acho que a grande oportunidade hoje de estar sentada aqui no lado da Débora é isso, né? A Débora com esse trabalho de musicalização e essa oportunidade que ela traz para a gente de contar o quanto a música é agregadora, o quanto a música é uma descoberta para a criança, o quanto a música traz novas oportunidades. E aí no nosso papo eu estava pensando, né, o quanto trazer a música para a hora da alimentação pode ser um instrumento de mais tranquilidade para essa mãe. Seu instrumento é redundância. É redundância, desculpa. Tô brincando, não, eu só fiz uma piada. Quer dizer, talvez a mãe, você acha que a mãe se envolve naquela brincadeira, não é só a criança. Se você está cantando para sua filha, você também está brincando. Com certeza. A música, ela traz a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, ela traz as serotoninas, que traz a sensação de bem-estar. E, geralmente, a mãe brincou com a música quando era criança. Então, são músicas a gente tem que o hábito memórias de positivas. repetir as músicas da nossa infância para o nosso filho. Exatamente. Né? E são brincadeiras que podem trazer leveza, né, para o momento. Então, por exemplo, a Ana, ela não queria experimentar frutas. Então, eu peguei e falei, deixa eu pensar. Ela gostava muito da música da Borboletinha. Aí, um belo dia, a Borboletinha veio almoçar com a gente e eu trouxe uma caixinha. Eu gosto muito de trabalhar com caixinha surpresa. E aí, Ana, a Borboletinha trouxe uma surpresa. Aí abriu, ela mandou uma receita, que é uma salada de frutas. Só que ela espalhou as frutas pela casa. A gente vai fazer agora um caça-tesouro para encontrar essas frutas. Mas aí isso na hora da comida? É claro que é um dia especial para introduzir os alimentos, né? Então foi isso, eu queria que ela comesse frutas, eu queria transformar isso num momento prazeroso, para que ela tivesse um contato positivo com esses alimentos. Você sabe o que eu estou ouvindo você falar? Assim, não adianta, né? Mãe tem que ter trabalho, pai. Não é assim, sai. Porque isso tem um tempo, não, eu acho lúdico, eu adoro. Sim. Mas não adianta querer fazer isso na pressa. Então, mas aí eu acho que é entrar no universo, né? Porque quando você fala ter trabalho, acho que é. Mas é um trabalho que para nós adultos se torna um pouco mais penoso, porque a gente quer uma vida mais prática, a gente tem agilidade. Rápida, ou com correria. Então, quando você perguntou para a Débora, né, mas vamos fazer isso todo dia, né? Não, eu estou perguntando, não, as caixinhas vão chegar todo dia? Claro. Eu acho que indiretamente elas chegam todo dia, né, Mônica? Porque indiretamente assim, porque você vai construir, como é que eu trago o alimento para a vida do meu filho? Então, essa dica da Débora, por que não trazer através da música do que a criança já gosta? Mas ela está com um tempo para o filho, com uma predisposição. Isso, mas... Ela está ali focada em fazer o caça ao tesouro da fruta. Mesmo que seja um dia especial, você está criando em você primeiro um tempo para dar para o seu filho. Isso é tão importante porque a mãe que dedica esse tempo para o filho, ela conhece melhor o seu filho, em relação às necessidades dele, em relação aos interesses dele, e ela consegue acompanhar o desenvolvimento dele. E isso vale também para as mães que trabalham muito, os pais que trabalham muito, separar um tempinho da rotina. Às vezes os pais falam, gente, mas eu quero muito brincar com meu filho, mas eu vou brincar do quê?
E a música, justamente por ela ser um brinquedo cantado, ela oferece diversas possibilidades de brincadeiras. Sem dúvida. E daí você está falando, acho que uma coisa linda, porque eu acho que na hora que você abre o tempo para ele, para cantar com ele, ou seja, o que for com ele, a criança fica nutrida de um outro alimento, emocionalmente também. que aí ela vai ficar feliz. E aí a gente não entende quando começa a dar defeito, quando você quer dar comer em 1 minuto, quando você está com pressa, você não canta. Sei lá, estou exagerando. E sabe, Mônica, a neurociência, ela prova com estudos científicos, pesquisas, o quanto é importante o toque, olhar nos olhos, você dedicar um tempo exclusivo para o filho, inclusive para o amadurecimento, para o fortalecimento do sistema nervoso da criança. Então, para a criança se desenvolver, ela precisa ter esse tempo de qualidade. Se o pai, a mãe trabalha muito, que hoje em dia é rotina de todos nós, é importante separar todo dia um tempinho exclusivo para a criança. Acho que a alerta é mais do que importante, né? Agora, assim, essencial. Ser pai e mãe é ter esse olhar, que seja 1 hora por dia. Ninguém deveria, assim, não ter 1 hora para olhar para o filho. Tá ruim, né? Não dá. Mas é que às vezes a gente acha que tá olhando e não tá na fúria. Eu vou passar para as perguntas. Eu estou recebendo aqui um monte de perguntas, estou aflita para atender as pessoas. Então vamos lá. A Luciana é mãe do Pedro. O Pedro tem 3 anos. Eu sou Luciana, mãe do Pedro, de 3 anos. O Pedro ele sempre gostou muito de música, ele sempre foi muito ligado a músicas e a sons. E eu queria saber como que isso pode ajudar ao desenvolvimento dele. A criança de 3 anos é uma criança que já fala, já se comunica, já tem muito movimento. É uma fase que a criança está com o mundo da imaginação, né? Então nós podemos, a música, ela conversa com as artes, né? Tem música que trabalha a dança, palma, 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 pé, pé. Essa música, o adulto escuta, parece ser tão simples, mas ela trabalha linguagem verbal, linguagem não verbal, tem interação, você pode pegar o caranguejinho, fazer uma cosquinha um na barriguinha do outro, trabalha muitas coisas, o equilíbrio, a criança tem que estar atenta nos comandos, ou seja, é um grande exercício cerebral para a criança, ela está brincando. Então, é importante trabalhar músicas que estimulam movimentos, brincar de estátua, por exemplo. Coloca uma música que você gosta, um ritmo que você gosta, parou, agora faz cara de feliz, cara de triste. Eu enfim, adorava vai brincar de brincando. estátua. E essa idade é a fase da imaginação. 3 anos. É a fase... E é quando começa a se relacionar com a outra criança de uma forma melhor também, Isso, né? começa a se socializar melhor. Então é muito legal você trabalhar canções dramatizadas com a criança. Por isso que a Linda Rosa Juvenil, que faz tanto sucesso, que é a história da princesa, né? Que sofre o feitiço da bruxa e vem o príncipe salvar. E as crianças gostam muito disso. Então o pai e a mãe em casa pode separar um tempinho da rotina, por exemplo. Olha, vamos escutar quais são os personagens? Eu vou fazer um personagem e você faz outro. Olha, agora vamos representar com instrumentos? Quando aparecer a Linda Rosa, vai tocar o chocalho. Muito legal. Então você vai brincando com a música de uma forma muito natural, dedicando esse tempo exclusivo para o seu filho, conhecendo melhor ele e melhorando o vínculo afetivo com ele. Claro, na verdade, o tempo inteiro você está aprofundando isso. Exatamente. Né? Então, é isso. Você está brincando com o seu filho, com músicas que trabalham movimentos corporais. Tem um monte de perguntas, acho que a gente vai conseguir. Okay. Não é só, tem um monte. Deixa eu andando para a gente ir conseguindo responder. A Beatriz é mãe do Vicêncio. Oi, meu nome é Beatriz, eu sou mãe do Vicenzo de 5 meses. Usar alimentos como elementos lúdicos para alimentar as crianças realmente funciona? Então, se for usar o alimento, fazer um desenho, construir uma história, é o mesmo recurso obrigada, da música. Então, uma coisa que é bom assim, a gente entender, uma criança de 10 meses é o momento que ela tem interesse sobre o que ela está comendo. Até 9, 10 meses a criança quer comer. Então, você pode dar uma pasta ou dar um... Ela só quer comer. Ela quer comer. Olha que interessante. Que ela quer comer. E a partir ela não tem essa... É importante que a criança, desde o momento que você comece a dar alguma coisa sólida, ela possa mexer na comida. Então, a todas as crianças, a partir do 6º mês, você deveria... Vou pegar uma fruta que eu acho muito... que ajuda isso. Você deveria tirar a casca de uma manga e pôr uma manga inteira na frente da criança. Olha, adorei e pôr a mão, e lamber a mão. Deixa. Isso é importantíssimo. Dá para fazer isso com a banana. E muitos pais me perguntam assim, mas vai se engasgar? Não, a criança você vai estar junto, ela vai pôr a mão, ela vai tentar comer um pedaço. Você pega um naco da fruta com a sua mão e põe na boca da criança. A experiência assim, sensorial que essa criança tem neste momento
E tudo isso que a Débora estava falando, assim, nós somos essa construção. Então, Mas ainda comer seremos... manga cantando. Nossa, aí vai ser Pode fantástico. ser. Tô brincando. Então, se eu usar esse recurso, a partir dos 9, 10 meses, quando a criança tem interesse em olhar seu alimento, então eu posso fazer um túnel e falar o que está aí no fundo do prato. Eu posso falar, olha as rodinhas do carro, e são 2 tomates picadinhos. Eu posso... Então funciona. Ah, não, com certeza. Brincar com Sempre. o alimento, ser lúdico na hora da refeição é fantástico. É Vamos isso que tem que pensar. ser feito. Brincar é o que a criança mais gosta de fazer. Então, né? e o que é o brincar? O que é o brincar? O brincar é a experiência, é a vivência emocional que a criança tem da sua realidade. Então, o brincar é essencial para o desenvolvimento humano. Eu sempre digo que a criança deveria ter um quintal de terra, uma árvore enorme, uma avó e 3 primos. Então, se ela tem isso, fantástico. Talvez se ela tivesse isso na sua vivência, a gente não precisasse trazer tanto as nossas teorias. Mas Porque vocês estão, de alguma maneira... Porque quantas crianças que você cuida, por exemplo, tem um quintal, 3 primos, uma avó? Não sei. Deve hoje ser em dia é mais difícil. tendendo a zero. tendendo a zero. Tendendo a zero. Te falo que tendendo a zero. Então a gente realmente precisa desses recursos para poder dar esse lúdico que a criança Com precisa. certeza. É Eu isso? acho que todo esse desenvolvimento, quando a Débora cita a neurociência e tal, ela veio trazer o nome daquilo que a gente já conhecia. Entendi. Então ela veio falar, olha, subir na árvore é maravilhoso mesmo. Sim, até aumenta sua dopamina, sua... Mas, e na tal. verdade, que você está subindo Sobe na na árvore que você é feliz. Adoro, que legal, gente. É porque o estimular também, né? Às vezes as pessoas falam, gente, mas quando que eu posso saber se eu estou estimulando adequadamente, né? Que hoje é a Então, grande preocupação, o exatamente. quanto, a dose, a que ponto, que não ponto. Porque tem uma overestimulação, sim. Claro. Bebê aprendendo inglês com 1 mês de idade, aprendendo matemática, física quântica. Né? Por isso que é importante estudar sobre o desenvolvimento infantil para saber o que a criança precisa. Então, óbvio que é importante ampliar o repertório da criança, oferecer diversas aulas, mas é super importante isso que a Márcia está falando, a criança ter tempo de brincar livre, brincar de pega-pega, de esconde-esconde, de casinha, o mundo da imaginação da criança, porque isso vai torná-la mais criativa. E é no dia a dia, nas pequenas coisas, a criança ela nasce já com potencial incrível. Inclusive, a aprendizagem começa antes mesmo de nascermos, né? Claro. A música, por exemplo, a criança o feto já está apto para receber informações a partir do 5º mês de vida intrauterina. E conhece a voz, sabe que a gente está cantando. Reconhece a voz da então, mãe, o exatamente. Diago Silva perguntou uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Ele falou assim, meu filho não gosta de música, ponto. Existe alguma razão? Olha, eu acho que é importante, primeiramente, você conhecer a criança, né? O que a minha criança gosta? Quais são os assuntos que ela gosta? Eu não sei quantos anos ele tem, tá falando aí? Ele não disse. Por exemplo, vamos pensar numa criança de 2, 3 anos. Quais são os temas que essa criança gosta? Ela geralmente gosta de animais, mundo da imaginação, príncipes, princesas, super-heróis. Então você pode começar pegando uma história, um livro com uma história, ver os personagens daquela história, pega uma caixa surpresa, olha, e vai contando a história com a criança. E aí no meio da história, você vai trazendo esses personagens para interagir com a criança. E aí você vai puxando da criança, vai trazendo, enfim, você começa do interesse dela para você ir ampliando. E aí você vai colocando as músicas. Por exemplo, a criança gosta de massinha. Enquanto a criança está colocando a massinha, coloca uma música de fundo para ela começar a associar a música a atividades que ela gosta, ao prazer. Entendi. Então, tem a Vanessa, importante conhecer o filho muito pra legal. isso. A Vanessa Paz perguntou aí para vocês duas, se criança recém-nascida devia ouvir mesmo música, como tanta gente recomenda hoje, esse monte de coisa que tem para recém-nascido. Se atrapalha ou ajuda? É uma pergunta da Vanessa Paz. Eu, como pediatra, digo que com certeza vai ajudar. É mais um estímulo. E se esse estímulo for coerente, quando este pai pergunta para Débora, desculpa. Priscila é irmã da Débora, estamos em casa, viu, gente? A gente já descobriu isso tudo. Mesmo, então tá tudo bem. E quando você fala, né, por que ele não gosta, eu fiquei pensando aqui, será que, não sei para o filho dele, mas será que para algumas crianças a música não é colocada como uma coisa sem aquele famoso prazer que a gente estava falando? Sem a interação? Sem então, interação. será que essa música, porque
A gente tem ouvido Que é muito aqui... radical também essa afirmação, né? Meu filho não gosta de música. Então, será que se Eu posso entender um filho que não gosta de ter aula de música, que não olha, quer aprender um perfeito o instrumento. que a Márcia falou, porque uma coisa é você colocar, por exemplo, às vezes o pai gosta de rock and roll. Aí ele coloca rock and roll E a pro criança filho tem que ouvir. gostar. O que vai atrair a criança é a interação, exatamente o que a Márcia falou. E como a música, ela tem brincadeiras, diversos tipos de brincadeiras, e tem criança que gosta de dançar, tem criança que gosta de cantar, tem criança que gosta de dramatização. Então, como a música... Não existe a criança que não goste da presença dos pais. Exatamente. Ah, genial! Então, se essa música afastar os pais da criança, de repente eu ponho a música e deixo a criança lá. Pronto, ela não vai gostar. Talvez ele Perfeito. possa estar fazendo um código. Exatamente. E tem um ritmo especial que recém-nascido gosta? É a pergunta dele, se é melhor rock ou música clássica ou um tipo específico? Olha, recém-nascido, geralmente ele dorme a maior parte do tempo, mas a mãe pode sim estimular esse bebê, esse recém-nascido, no desenvolvimento dele. O que o bebê recém-nascido precisa? Ele precisa se sentir protegido, seguro, alimentado, paz, porque ele dorme a maior parte do tempo. Então, as músicas mais indicadas são as cantigas de ninar, música clássica. Você Mais calmas. Mais calmas, porque assim, a música ela influencia os nossos batimentos cardíacos. Então você tem que ter o objetivo. Se você quer que a criança fique mais agitada, você pode colocar uma música mais animada. Aí você põe um estilo que você goste. Eu não sou contra nenhum estilo, desde que o pai fique atento em relação à letra, né, da música, porque a letra tem que vir ao encontro dos seus valores familiares. Sem dúvida. Mas você coloca as músicas que você quer, levando isso em conta. Músicas mais agitadas vão deixar meu filho mais agitado. Recém-nascido, uma música clássica, músicas calmas. E você não pode querer, aí a gente tem que ter bom senso, né? Você querer que a criança vá dormir e você põe ele no maior pique, porque depois ele não vai dormir. E é legal também, é aquele negócio, a importância do afeto, da interação para o desenvolvimento da criança. Então, olhar nos olhos, o toque, cantar olhando para o seu filho, músicas que você gosta. E nessa hora, tem muitas mães que perguntam assim, mas a minha voz, eu sou meio desafinada. Não tem importância nenhuma. Não tem problema, o que o filho mais quer é a voz da mãe, porque é a voz que traz segurança para ele enquanto ele antes mesmo dele nascer. Agora, Débora, você não acha, por exemplo, nessa fase de... Claro, eu não vou pôr AC/DC para um recém-nascido, mas se essa família é uma família que adora AC/DC e ouviu AC/DC desde os 20 semanas de gestação. Com certeza. Então, não é isso, porque assim, eu acho que o importante, né, é sempre o olhar. Eu digo que o maior brinquedo para a criança nos 3 primeiros meses de vida é o olhar humano. Não é qualquer outra coisa. Outro dia eu não sabia disso, desculpem a minha ignorância, que existe hoje um trabalho voluntário que é de orfanato e tal, só pegar a criança no colo. Porque a criança fica criada no berço e não os 3 primeiros meses é quando você define um pouco, eu sou amado. Né? Um pouco não, define tudo, eu sou amado. Então, precisa do toque. Precisa do toque, precisa do olhar. Não nada substitui o olhar. Então, aí eu imagino... Mas uma coisa de cantar ninar é isso, né? Você está de olho. Não, né? e até... Não, claro que, né, concordo plenamente com a Débora quando ela fala da música clássica, do tom e tal. Mas também, em alguns momentos, se essa mãe e esse pai tão plenos, tão felizes, estão naquele momento, e o som, que é um som prazeroso para eles, a criança também vai compartilhar. Vai pegar como prazer, dessa porque emoção. Com certeza, você emoção, pode... Né? deixar esse legado para o seu filho, os ritmos que você gosta também, os estilos que você gosta também. E é muito importante a interação. E a música, ela proporciona isso, ela amplia os gestos afetivos entre pais e filhos. Então, existem muitas músicas, o repertório folclórico também, que é super acessível a todas as classes sociais, músicas que trabalham o abraço, põe a mão na cabeça, outra na cintura, dá um abraço no outro. Então tem muita música de toque, de abraço, de dar beijo, de olhar nos olhos. E isso é tão importante, né, para o desenvolvimento da criança, para ela se sentir amada, querida. Então a música ela é um recurso poderoso para o desenvolvimento integral dela, mas também para o desenvolvimento de vínculo afetivo mesmo entre pais e filhos. A mãe geralmente quando canta... Eu não sei se tem alguma mãe que não saiu querendo cantar para o teu filho quando nasceu. Eu também acho. Eu acho que isso não existe. Eu estou aqui pensando, eu nunca tinha pensado nisso, estou pensando, ouvindo vocês. Eu acho que o ninar veio junto com um instinto, assim. Quando você vê, você está cantarolando alguma coisa, pode ser a música mais maluca do mundo, mas você está cantando para o seu filho. A música traz uma atmosfera, né, agradável. E quando a mãe canta, ela já muda o olhar, ela já
trata com mais ternura, é algo mágico que a música faz, Tem, né? sem dúvida. Bom, E não é à toa que essas músicas folclóricas passam de geração em geração, de geração em geração. E tem você músicas... falou aí da Linda Rosa Juvenil, quase cai dura aqui, porque pra mim eu achei que Linda Rosa Juvenil era do meu tempo e ponto. Olha, Adorei. eu vou te falar que é uma das músicas que as crianças mais gostam e elas dramatizam Eu de acho novo, que a Antônia de não novo, sabe de a Linda novo. Rosa Juvenil, acho que ela Olha. pulou. Eu vou perguntar pra ela. As crianças amam. Maravilhoso. Gente, infelizmente a gente vai ter que ir dando uma resumidinha aqui, porque a gente está perto do fim. Tem um monte de pergunta que não deu pra gente te atender, mas não tem problema. Continue mandando as perguntas, a gente manda para vocês, a gente continua respondendo na maior boa, porque a gente adora responder, conversar, falar, é isso que a gente gosta, né? E não pouco, né? Então vamos tentar fazer uma síntese do ponto de vista de vocês duas, uma fala depois outra, essa interação entre a alimentação como eixo do equilíbrio da criança, de estar saudável, né, de estar bem, de não estar enfesada, e a música como um recurso de prazer, de desenvolvimento, de crescimento, num caminho muito bom de vínculo, tudo isso que a gente falou. Qual seria, assim, o recado final que vocês querem passar para a gente que está ouvindo ali, que está pensando no que a gente conversou aqui o tempo inteiro? Olha, eu vou deixar uma frase de Jean Piaget que eu gosto muito, que ele fala assim: quando eu olho para uma criança, ela me inspira 2 sentimentos: ternura pelo que ela é e respeito pelo que ela pode ser. Ah, que lindo! Então, que nós possamos buscar isso também, a ternura, se preocupar em gastar um tempo de qualidade com o filho, olhar nos olhos, acordar de manhã com uma música animada, enfim, investir tempo no seu filho para você poder conhecê-lo. E a música, ela proporciona isso, você poder conhecer o seu filho, deixar memórias positivas em relação à infância dele. E também o respeito pelo tempo da criança, não querer pular etapas. Isso é muito importante. Né, quando a gente fala de estímulo, não estamos falando de pular etapas, criar supergênios, mas ampliar o repertório dessa criança, ajudar no criar seu possibilidade, criar não possibilidades. Criar gênio, né? Exatamente. Então, respeito pelo tempo da criança e, ao mesmo tempo, respeito pelo potencial que essa criança tem e sabendo que eu, como mãe, o que eu oferecer para essa criança, as experiências significativas que ela tiver, vão fazer muita diferença para o adulto que ela vai ser no futuro. E quem ela já é, né? E quem ela já é, Porque com a criança, certeza. Cada criança é uma, isso é que Exatamente. é maravilhoso. E não é necessariamente a que a gente imaginou que a gente fosse ter, né? Porque eu acho isso muito importante. Às vezes o filho da gente é outra pessoa, né? Por isso que é importante dedicar tempo, né? Brincar. Para conhecer, você falou isso, eu achei chave. A criança, através da brincadeira, ela se expressa, ela se mobiliza, né? Para aprender, isso é muito importante. Muito legal. Acho que Endosso. Mas eu não tenho dúvida, quando o que me cabe como pediatra, dentro de tudo que a gente falou, é alimentação, eu não tenho como falar para vocês eu não tenho uma palavra mágica de como chegar àquele prato colorido que eu prego tanto que as crianças cheguem nele. Eu acho que é uma construção. E essa construção, eu acho que passa sempre pela responsabilidade do pai e da mãe. Se eu tiver uma mensagem para dizer para quem está ouvindo a gente o que tem que ser feito pelos pais não pode ser feito por mais ninguém. Então não espere da escola, não espere do cuidador, não espere, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Quem dá o tom da vida do seu filho é você. Então, ao mesmo tempo dessa responsabilidade que eu acho que a gente tem que assumir como nossa, respeitar muito. Acho que o que a Débora fala, o que fica muito forte para mim, assim, respeite o filho que está na sua frente. É a única maneira dele te respeitar. Então, essa troca de respeito. E eu acho que o respeitar é enxergar quem é esse filho, com as possibilidades que ele tem, com as limitações que ele tem, exatamente, que é o filho não idealizado que você falou. E todos têm. Então, acho que o respeito... Né? Seu filho pode não ser o Mozart, seu filho pode não gostar de música. Com certeza. Então, descobre o que ele gosta. Né? E o seu filho tem que comer por ele. Ele tem que comer porque é importante ele ter uma nutrição. Ele não tem que comer para te agradar. Não faça barganha, não faça troca, não faça chantagem. Eu te dou isso se você fizer aquilo. Isso não se constrói nada com isso. Né? Só vai ficar um embate estéril. Só mina a relação. Então, acho que é isso. Respeite o seu filho, se respeite e cobre de você mesmo esse seu papel tão ativo na educação do filho.
Você vai estar com a gente aqui na próxima rodada, você sabe. É um Estaremos prazer, ouvindo. é um prazer. Eu adorei essa conversa. Eu queria agradecer a Nestlé que nos proporciona esse encontro, que a gente aprende tanto. Vocês que me conhecem na Pais e Filhos sabem, a coisa que a gente mais gosta na Pais e Filhos é aprender. A gente acha que todo dia a gente pode aprender uma coisinha diferente para melhorar a nossa vida. Sem dúvida. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Arrasaram. Mônica, eu posso deixar o último recadinho? Pode. Eu tenho uma página no Facebook chamada Cantinho Musical, onde eu compartilho dicas para pais e educadores que querem estimular os seus filhos musicalmente. E eu vou fazer uma coisa melhor. Vamos pegar essa página dela no Facebook e botar no nosso Facebook. Aí você fica vendo tudo e a gente faz uma confusão lá. Uma manda para outra e já fica o Forró Bodó, porque a gente adora música. Maravilha. Forró Bodó, você sabe o que quer dizer, né? Então pronto. Vê lá no Face o que quer dizer Forró Bodó. Não vou contar, não. Tchau, tchau. Tchau.